Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? Eu acho que eu encontrei mais uma casa que eu frequentaria. Porque, além de ser muito bem recebido, já fiz muitos amigos aqui, gostei demais daqui. Achei que assim, né, eu trouxe meu amigo aqui junto comigo aqui, e ele também, ele falava, tem casa que a gente vai que a gente não se adapta, mas aqui estou em casa também, não é assim? Então é muito bom. Eu trouxe aqui um tema, para quem não me... Bom, acho que 95% que não me conhece, né? É a primeira vez que eu estou vindo nesta casa. Quem não me conhece, eu costumo fazer o seguinte, cada vez que eu me deparo com uma situação complicada, que eu tenho dificuldade em lidar com aquela situação, eu vou lá e preparo uma palestra. E aí eu falo muito sobre aquilo. E tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, quem sabe um dia fura. Então quem sabe eu aprendo com o que eu estou falando. Porque não basta estar aqui na frente para ser melhor que alguém. Nós somos exatamente iguais. A questão é que nós precisamos aprender com o que falamos também. Eu também tenho as minhas dificuldades. E essa é uma delas. Quando eu preparei o tema A Trave e o Argueiro, é justamente porque Jesus falou que nós primeiro temos que tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o argueiro do olho do nosso irmão. E o que acontece? Nós temos feito o contrário disso. Nós temos tentado ensinar ao outro aquilo que nem nós fazemos. Todos os dias nós estamos cobrando os outros de coisas que não fazemos. Ou muitas vezes nós até fazemos, mas porque já chegou o nosso tempo e talvez não chegou o tempo do outro, então eu não respeito o tempo do outro e quero forçá-lo a alguma coisa. Então o tema que eu trouxe aqui, eu vou dar muitos exemplos aqui e eu quero deixar claro o seguinte, eu me encaixo na maioria. Vocês vão se encaixar em um ou outro que eu der aqui, tá? De acordo com a dissecação que eu fiz do tema. Agora, qual é a proposta? Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Quer dizer, o verdadeiro espírita é quem está tentando se modificar, quem está tentando fazer a reforma interior, quem está tentando se modificar para melhor. Esse é o verdadeiro espírita. Então, como eu disse, eu me encaixo na maioria, vocês vão se encaixar num exemplo ou outro. A proposta é, o exemplo que vocês se encaixarem, questione-se, o que eu posso fazer para mudar isso? Já que a base da doutrina é modificar o nosso íntimo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos primeiro decidir o que são as ilusões, que nós vivemos uma grande ilusão na nossa vida. Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Então quer dizer, ilusão é aquilo que nós pensamos que é, mas na realidade não é bem aquilo. Tá? Nós vivemos uma grande ilusão. Nós somos iludidos e somos decepcionados todos os dias. Eu pergunto para vocês, tem alguém desiludido ou já se desiludiu aqui ou não? Uma pergunta retórica, mas é importante fazer, né? Vai que tem alguém que nunca se desiludiu, né? E por que isso acontece? Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Tá? Então eu tenho 5 anos de namoro, mais 28 de casado. Tá? São 33 anos de convivência. Mas nos primeiros anos, morando junto, a gente acaba se desiludindo, né? Eu me desiludo com ela por querer que eu queria que ela fizesse o que ela não queria, eu queria que ela agisse da forma que eu gostaria, e ela não fez isso. Aí eu fiquei desiludido. E ela ficou desiludida comigo porque esperava de mim a mesma coisa. Muita gente para por aí. Eu mereço ser feliz? Eu vou em busca da minha felicidade, eu estou desiludido com a pessoa. Mas como eu disse, só se desilude quem se ilude. Só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão. Tá? Então, se eu me desiludi com ela, é porque eu estava iludido, achando que ela faria o que eu achava que era certo. E ela ficou desiludida comigo, esperando que
eu fizesse a mesma coisa. Então os dois ficou desiludido. A partir daí deveria ficar mais fácil a convivência. Por quê? Porque hoje eu já sei o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, e o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. A convivência deveria ficar mais fácil a partir daí. Por que não fica? Porque nós continuamos nos iludindo, achando que aquela pessoa um dia fará o que eu quero. E vice-versa. Aí vem a desilusão constante ao longo dos tempos. Então, se só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão, eu preciso parar de me iludir. Por que eu não consigo parar de me iludir? Porque eu me julgo dono da verdade. Eu quero estar certo. Eu quero que a minha verdade prevaleça. O que Jesus falou sobre isso? Nos chamou de hipócrita. Ele falou: primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do outro irmão. Se não será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. E aí? Aí a gente começa a ficar em conflito com o que eu aprendo, com o que eu sei, com o que eu faço e com o que eu deveria fazer. E aí fica mais complicado. E nós vamos nos desiludindo constantemente, a ponto de entrar numa depressão, a ponto de desistir da vida. Todo o conhecimento que eu tenho da doutrina não está valendo nada. O que está acontecendo? Por que nós somos tão tristes? Um amigo meu evangélico perguntou isso: por que os espíritas são tão tristes? Você tem razão, a gente tem visto muito, mas por que nós estamos tomando consciência de que não estamos fazendo aquilo que deveria ser feito? Existe uma palavra que se chama personalismo, tá? E o que é o personalismo? É o excesso que se acresce ao orgulho. O excesso do orgulho é o personalismo. E a pessoa personalista, ela se julga dona da verdade. Ela não consegue se modificar. Ela acha que tem que ser feito do jeito dela, porque a verdade dela é mais verdade que a verdade do outro. E muitas vezes ela se questiona: mas por que você não me ouve? Será que você não entende? Será que você não enxerga? A pessoa fala: eu estou cansado de falar isso para você. Eu falo: então descansa, criatura. Descansa, porque não vai adiantar. Eu tenho que aprender a respeitar. A convivência entre as pessoas é o que prevalece. Muita gente está preocupada: eu tenho que melhorar tanta coisa, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo, porque o planeta de regeneração está sendo instalado no planeta Terra. Se eu não aprender, eu vou ter que sair daqui para ir para outro planeta e tal. O que eu tenho que aprender, gente? Eu só tenho que aprender uma coisa, uma palavrinha que se chama alteridade. O que é alteridade? Aprender a conviver com os diferentes, respeitando suas diferenças. Desligar o juizinho que tem aqui dentro, que fica julgando tudo. Porque eu não gosto desse por causa disso, eu não gosto do outro por causa daquilo, porque o fulano usa piercing, usa tatuagem, é homossexual, é isso e aquilo, e nós vamos criando regras e tabus e preconceitos e tudo, nós vamos sofrendo, porque o mundo não obedece à nossa vontade. O que vocês veem nessa imagem aí? Ela é uma árvore torta. Simples, não é? Uma árvore torta. E um sábio chegou para os discípulos e disse: eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Adivinha? Estava dando torcicolo o pessoal lá, né? Tentando imaginar como seria aquela árvore na posição correta. E depois de horas tentando, desistiram e falou para o sábio: tá, qual é a moral da história? Desistimos. Ele falou: mas qual foi a pergunta inicial? Ver a árvore na posição correta. Ele falou: deixam de ser teimosos, essa é a posição correta. Admitam, ela é uma árvore torta. Ele disse: vocês estão sofrendo porque vocês estão querendo que ela seja de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. Aí eu pergunto: quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, no círculo de amigos que nós estamos todos os dias tentando endireitar essas criaturas de acordo com aquilo que eu acho que é certo? Fala a verdade. Não é difícil quando a gente começa a descobrir tudo isso? A doutrina espírita nos mostra isso, coisas que eu vou ter que modificar na minha vida para poder aprender a conviver. Porque enquanto eu quiser manter o controle da situação, que as coisas sejam do meu jeito, eu vou perdendo o equilíbrio. Todos os dias eu estou tentando manter o
porque as coisas têm que ser do meu jeito, porque não pode ser assim, porque não pode ser daquele outro jeito. E aí muitas pessoas param até de prestar atenção no que o cara está falando por causa daquele erro de português. Amigo, nunca peguei um monte. A gente deixa até de prestar atenção no que está falando e fala, meu Deus, vamos consertar aquilo lá rapidinho, né? Senão fica feio demais. Então, mas é isso. A gente, quando as coisas fogem do nosso controle, nós já tiramos o foco daquilo para olhar aquilo. Por que não é assim? Por que tem que ser daquele jeito? Por que fulano não fez assim? Será que o cara não enxerga? Olha lá, invadiu o pares, ele não parou no semáforo. E nós vamos sofrendo com aquilo. Às vezes ficamos à beira do infarto no volante ali, vendo o outro fazer uma coisa errada, né? Falo isso por mim também, porque eu, por incrível que pareça, eu fiz um negócio uma vez. Eu preguei uns papelzinhos no volante, escrito lá, não é problema seu. Coloquei no painel do carro ali, seja mais calmo, respeite, você não tem nada a ver com isso, tá? Para poder, porque eu vivo no trânsito, então eu preciso, né, aprender isso aí, para parar de sofrer. Eu queria ter uma musiquinha, e eu estava cantando aquela musiquinha no volante, né, não posso me preocupar, não quero ficar nervoso. De repente uma pessoa me fecha e fala, mas não é possível o cara fazer um negócio desse. Aí eu parei e comecei a dar risada sozinho, eu falei, gente, eu estava cantando a musiquinha, que não era para ficar nervoso, que não era para perder a calma, e já fiquei, quer dizer, olha como a coisa é automática. Então a reforma interior não vai ser de uma hora para outra. Tudo isso que eu estou trazendo não vai acontecer, talvez nem nessa encarnação. Nós vamos conseguir mudar pequenas coisas, mas sem culpa. Há milênios que a nossa mente, o nosso espírito, né, está condicionado a fazer isso. E o cérebro já está viciado nessa encarnação também a fazer a mesma coisa. Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos modificar isso. Por isso que vocês não vão encontrar orar e vigiar no Evangelho. Vocês vão encontrar vigiar e orar. Porque a vigília é muito mais importante. Porque se eu, cada vez que eu erro, eu fizer uma oração, eu vou ficar 24 horas por dia orando. E se eu começar a vigiar meu pensamento para evitar o erro, eu já não preciso orar tanto. A gente vai orar só a hora que precisa. Daí a necessidade da gente ficar na vigília. Vigiar o nosso pensamento. A pessoa fala, eu prometi que não ia falar mais isso. Eu prometi que não ia fazer mais isso. Tudo bem, sem culpa. Sem neura, tá? Vamos tentar fazer diferente a próxima vez. Bom, a hora que eu estiver diante dessa situação, eu não vou mais me desequilibrar. Tá, e aí, eu vou tentando. Como eu estava vigilante, aconteceu, eu não errei, fiquei feliz. Oh, que legal! Consegui segurar a língua naquele momento que ela disparava na frente do cérebro. Porque tem hora que a língua vai mais rápido que o cérebro. Já aconteceu a hora que vocês vão falar alguma coisa para se justificar e enrola a língua que não sai nada? O cérebro não acompanhou a velocidade da língua. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Modificar, parar e pensar. O que seria um homem velho falando e um homem novo falando? Vou dar um exemplo. A pessoa chega aqui e fala assim, chega, eu não gostei da tua camisa. Eu falo, problema seu, eu gosto. Eu usei o raciocínio para responder isso. Eu peguei uma frase pronta, usei o mecanismo de defesa, que é o orgulho, que eu não quero ser julgado, e devolvi a altura para a pessoa. Isso é homem velho falando. O que é homem novo falando? Parar, olhar para a minha camisa e falar, bom, eu comprei porque eu gosto, eu acho ela bonita. Segundo, a pessoa não tem nada a ver com isso. Terceiro, eu não dou nem resposta. Eu falo, e aí, como é que você está? Tudo bem? Nem melindrar, não fiquei melindrado. Porque a pessoa, às vezes, se melindra e nunca mais usa aquela camisa porque foi criticado. Porque nós acostumamos a querer agradar todo mundo. E aí é que está o problema, tá? Então, a gente vai ter que mudar muita coisa para poder recondicionar a nossa mente e fazer diferente. E aí a gente fica vigilante e acerta, tá? Acertei, legal, fiquei feliz. Daí a pouquinho a gente perde a vigilância e fala, mas eu acabei de fazer, eu falei que não ia mais falar isso, eu falei que não ia mais fazer isso. Já vem o sentimento de culpa novamente. Para, não se sinta culpado, fica vigilante para a próxima vez. Essa é a proposta.
Só vai acontecer isso quando eu buscar o autoconhecimento. A reforma interior que Kardec dizia. Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, 450 anos antes de Cristo. Depois veio Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade que é essa que ele está falando? Verdade sobre eu mesmo, não é sobre o outro. Porque quando eu me conhecer, automaticamente eu vou respeitar o outro. Eu trouxe uma música aqui, um vídeo. É uma música evangélica muito pouco conhecida, porque ela é de uma igreja, comunidade church americana. Só que eu trouxe pela letra, porque foram os pastores que fizeram para eles, para a reforma interior. Eu gostaria que vocês assistissem, mas antes eu vou dar uma dica. No começo começa um pastor pregando. Assim, só aparece ele falando o vídeo. E a mulher dele depressiva na primeira cadeira ali. Por quê? Porque tudo que ele está falando não é bem o que ele faz em casa. Né? Falar é uma coisa, fazer é outra. E no final, quando ele abre o coração e ele realmente está admitindo que ele errou, aí termina o vídeo mostrando ela com a criança ali do lado feliz. Vamos acompanhar o vídeo.
rindo, né? Será que teríamos resposta para essas perguntas? Se nos perguntarem quem é você, será que sabemos quem somos? Tem essas perguntas aí, ó. Quem é você? Do que gosta? Em que acredita? O que deseja? Se eu der um caderninho para cada um e uma caneta aqui, para responder essas perguntas, eu acredito que vai amanhecer e nós vamos estar aqui com o caderninho em branco. Porque nós não sabemos responder. Nós temos dúvida com relação a isso. Sabe por quê? Porque a pessoa vai falar assim, eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho filho, não tenho filho, tenho tantos anos. Não, não. Eu não quero saber o que você tem, o que você faz. Eu quero saber o que você sente. Eu quero saber o que você planeja para a tua programação reencarnatória. Será que nós teríamos essa resposta? Não teríamos, né? Enquanto a gente não tem essa resposta, nós vamos protelando e criando desculpas. A pessoa, eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. Tá, de repente eu sou do bem, já não faço mais o mal pelo mal, sou honesto, pago minhas contas em dia. Só que será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa, mas na hora de falar eu falo outra para poder agradar alguns. E na hora de fazer eu faço outra diferente para poder agradar outros. E o que eu sinto fica completamente bagunçado. E eu preciso pensar, falar, fazer, agir alinhadinho, certinho ali. Não pode fugir, porque senão eu fico desequilibrado emocionalmente. Eu preciso então fazer isso aí. Eu sou perseverante. Bom, é simples. Quantas vezes começou o curso aqui na casa e a pessoa não deu continuidade? Quantas vezes, quantos livros tem em casa que com um marcador de texto ali logo no começo porque leu um capítulo 2 e não deu continuidade? Então lá se foi a nossa perseverança também, né? E aí continua, no que acreditamos? Em dias melhores. O que eu tenho feito para poder promover dias melhores? Para mim e para aqueles que convivem comigo. Qual tem sido a minha cota de colaboração para isso? E aí vai piorando, tá? Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Vamos fazer rapidinho um pequeno rascunho aqui. Vamos lá. Quantos amigos você manteve? Porque fazer amigos basta ser apresentado. Só que manter amigos é praticamente um relacionamento. Quem tem amigo de longa data sabe disso, não é? Eu vou ter que aprender a tolerar os atrasos que dá no encontro, o time que ele torce, as manias que ele tem, preferência política. Eu já magoei ele alguma vez, ele já me magoou alguma vez, a gente passou por cima de tudo isso. Manter uma amizade é como manter um relacionamento. É difícil aprender a respeitar as opiniões. E aí, em que consiste a sua trajetória amorosa? Cada um aqui tem a sua história para contar. O que nós temos feito da nossa vida? E aí, como temos educado nossos filhos? Porque muitas vezes, como eu disse no começo, a nossa vida é uma grande ilusão. E aí, a gente sai de casa para trabalhar, eu preciso ter um bom emprego. Aí sai marido, esposa, trabalhar, porque agora tem filho, eu preciso dar uma boa escola para ter um bom diploma, para ele ter um bom emprego para ganhar muito dinheiro. E se eu perguntasse aqui para cada um, qual é o verdadeiro motivo de estarmos aqui no planeta Terra? Todo mundo responderia, para o nosso aprimoramento moral, espiritual, fazer as pazes com aqueles que a gente tem dificuldade. Teoria linda, mas está fazendo isso? A gente está correndo atrás de quê? Dinheiro. O materialismo fala mais alto. E muitas vezes deixamos nossos filhos, que não são nossos filhos, são espíritos milenares que foram colocados sobre nossa responsabilidade na mão de pessoas que talvez não tenham, tá? Que deveria ser a gente que deveria estar direcionando aquele espírito, mas nós estamos treinando ele para ganhar dinheiro. E nós temos visto aí, vamos pegar o exemplo de médicos que se formaram porque o pai bancou tudo lá, nunca ensinou a parte moral, o caráter, e que se não tiver um cheque em branco na portaria, ele não atende ninguém, deixa morrer. Porque ele foi treinado para ganhar dinheiro, ele não foi treinado para ter moral e caráter. Então, como temos educado nossos filhos? Quanto está havendo de alegria em nosso dia a dia?
Eu converso, toda sexta-feira nós temos entrevista na nossa casa. Eu converso com pessoas que falam que já faz muito tempo que ela não dá uma boa gargalhada. E o problema é que quando a pessoa está numa festa, entre amigos, e começa a rir muito, dá até dor no queixo, dá tanto rir, a pessoa já tem um sentimento de culpa que acompanha. Ela já diz assim, eu estou rindo tanto hoje que acho que amanhã eu vou chorar. Já ouviram essa expressão ou não? Isso é culpa. Isso é culpa. Sem culpa. Vamos aproveitar aquele momento hoje, a espiritualidade está dando oportunidade para a gente reabastecer de energia positiva, para poder enfrentar os momentos difíceis que nós vamos ter lá na frente. Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, mas Ele não disse que nós não teríamos momentos felizes. Temos. Às vezes nós estamos com as pessoas que gostamos e temos que promover mais momentos como esse e não fazer o que temos feito com as nossas festas, com todo o respeito de quem faz isso. Mas as nossas festas têm sido um som muito alto, uma baixa qualidade de letra de música, onde não conseguimos conversar com as pessoas. São raros os momentos que nos reunimos com os amigos, e quando vamos nos reunir, colocamos um som bem alto que é para evitar de falar de problema. Sempre tem aquele iludido que chega com um copo na mão e vê os dois desabafando ali e fala, eu não acredito que você está chorando numa festa, vamos divertir. É um iludido. Ele está fugindo da realidade dele, enquanto aquele outro já está conseguindo abrir o coração. As festas deveriam ser para isso, para olhar nos olhos do seu amigo e perguntar para ele como é que você está e ouvir a resposta. Aqui vocês dão a mesma desculpa também? Deixa eu ver se mudando de estado a coisa muda, né? Quando a gente encontra um amigo que faz tempo que não vê, ele fala, nossa, você está sumido, por onde você anda? Vocês também respondem assim? Aí a minha vida está uma correria. Estou falando, não muda nada. Cai como lá e vice-versa, né? Não muda nada isso. A gente sempre responde, agora se já chegamos à conclusão que nossa vida está uma correria, o que temos feito para mudar isso? Temos mudado alguma coisa ou continuamos dando a mesma desculpa? Dá para entender que a nossa vida é uma grande ilusão? Todo mundo acompanhou cada ano que teve ou fala, nossa, eu nem vi passar meus 20, 30, 40 anos? Eu fiz 52 em janeiro. E eu me perguntei, gente, cadê a minha vida? Onde ficou? O que aconteceu? Onde eu estava no momento em que eu vivi e não vi? Quem daqui, se pudesse voltar atrás, não faria muita coisa diferente? Porque estávamos ligados, sabe a quê? A 75% ligado ao passado, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? E 20% ligado ao futuro, preciso fazer isso ou preciso fazer aquilo. E o momento hoje, que deveria ser chamado de presente, que é só 5%, a gente nem vive ele. É o presente que vale. Porque o passado não dá para fazer mais nada com ele. O futuro é incerto. Quem garante que eu chego em Fernandópolis hoje? E se está programado de puxar minha fichinha hoje? Né? E se tiver programado? Não sabe, não. Ele está junto comigo, mas não. Hoje não. Ah, não só, né? A gente não sabe. Então, a gente não sabe o que está na nossa programação reencarnatória. De repente lá, né, esses dias eu vi um vídeo lá na internet lá, né, de repente tá lá, você tá ali todo feliz, brincando, de repente puxa tua fichinha, 14, pô, sou eu, tchau, fui. E aí? Então é hora da gente repensar. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, quem vai sentir nossa falta? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que talvez vocês não saibam, tá? Todo mundo aqui vai morrer. Sabia ou não? Vai desencarnar? Só que dá a impressão que a gente não sabe. A gente come muito, bebe muito, se preocupa demais, corre demais, é ansioso demais. Tudo isso é uma forma de suicídio. Involuntário, mas é. Tá? Dá a impressão que a morte vai chegar só até na casa do vizinho. Dá a impressão que a doença vai chegar só até na casa do vizinho. E aí eu tenho fé, a dor bateu na
na minha porta, cadê Deus que esqueceu de mim? Como se eu tivesse uma estrela na testa que fosse privilegiado, né? E aí a gente lembra de Chico Xavier, quando falou para ele, mano, não dá para você diminuir um pouco a dor do meu olho? Ele falou, dá, mas não vou fazer, é para doer mesmo, para você não esquecer da tua obrigação, da tua responsabilidade. E aí ele, que tinha todo o mérito para não ter a dor, ainda teve, nós queremos não ter, achando que não vai acontecer na nossa casa. Eu tenho uma palestra que fala sobre o perispírito, que ele está abarrotado de sentimento doente, acumulado ao longo dos milênios. Todas as doenças têm surgido hoje, depressão, fibromialgia, a grande maioria de cânceres está ligado ao perispírito. Há doenças que são chamadas de psicossomáticas. Psico tem a ver com psi, a mente, o espírito. Soma é o corpo, tá? São doenças do espírito refletindo no corpo. E aí, o que eu tenho feito para mudar isso? Eu tenho feito relaxamento, eu tenho aceitado o que tem vindo para mim, as provações, as dificuldades. Ah, mas a minha vida está muito difícil. Tá, olha para trás. Olha para trás para ver como está a vida dos outros. Chico Xavier, esse dia eu vi uma frase dele que ele falou assim, que Emmanuel disse para ele o seguinte, que toda vez que ele tivesse desanimando, que já não tivesse mais com coragem de fazer o serviço, que estava ali e tal, quase parando, Emmanuel falou, larga tudo, vai para uma favela, fica lá horas, conversa com todo mundo lá, e você vai sentir vergonha do que você está sentindo, porque lá você vai ver que os problemas são 10 vezes maiores que o seu. Então, a gente precisa fazer isso. Nós só temos olhado para frente, vendo o que o outro está ganhando a mais, o que está conseguindo superar, teve uma promoção, teve isso, teve aquilo. E ai, mas eu, coitadinho de mim, patinho feio, né? Que nunca dá certo nada. Quando eu falei quem vai sentir a nossa falta, daqui a pouquinho nós vamos estar sendo visitados naquele caixotinho de madeira ali, né? Será que o marido ou a esposa vai chegar ali e falar assim, olha, esse companheiro, essa companheira vai me fazer falta? Será que os filhos vão chegar e falar, meu pai ou minha mãe que está aqui vai me fazer muita falta, que nos momentos difíceis não ficava apontando o dedo nos meus erros, mas me abraçava, chorava junto e me ajudava? Será que vai chegar alguém que a gente nunca viu na vida e vai chegar ali e falar assim, olha, vocês não me conhecem, mas essa pessoa aí, ó, no momento mais difícil da minha vida, ela me emprestou o ombro para chorar? Porque é só isso que nós vamos levar. Ninguém vai perguntar se eu troquei de casa, se eu trocava de carro todo ano, se eu tinha fazenda, se eu decorei o livro dos Espíritos. Ninguém vai perguntar nada disso. É o que eu vou levar. São as lembranças daqueles entes queridos. Será que quando eu chegar na velhice, as pessoas vão querer cuidar de mim porque gostam de mim, ou vão cuidar de mim por obrigação para me colocar no asilo? É na reta final que nosso passado nos calará e falará por nós. Eu conheço gente tão fria quanto essa mãozinha para cuidar de idoso, tá? Eu conversando esses dias com uma senhora, só falei isso para ela porque eu tenho intimidade, tá? Não falo assim não, tá? Mas ela chegou para mim e ela falou assim, eu só não coloco minha mãe no asilo porque eu tenho vergonha, porque estou preocupado com o que a família vai falar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque minha mãe sempre foi uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa amarga. Minha mãe nunca me deu um abraço. Aí eu falei para ela, mas você deu um abraço nela? Porque se você não deu um abraço nela, você é exatamente como ela. A diferença é que ela foi a primeira, você é a segunda. Você tem feito a sua parte, independentemente da sua mãe ter feito a parte dela. Porque se o outro não faz a parte dele, é problema dele, mas se eu não faço a minha, é problema meu. Então eu preciso fazer a minha parte, independente do outro fazer a parte dele ou não. Porque aqui todo mundo aceita isso como desculpa. Todo mundo aceita. Se eu falar, o outro vai, também não vou fazer, então tá bom, deixa aí. Mas na hora de chegar do lado de lá, por que você não fez? O outro não fez, não, esquece o outro. Aqui é eu comigo mesmo.
Não tem o outro aqui. Ah, mas você não foi no centro. Ah, mas porque o outro não deixava, porque isso acontecia, porque não sei o quê. Olha, esquece o outro. Nós não vamos falar de outro, nós vamos falar de você. Mas isso se eu pedir, porque não vai ter julgamento. Outra ilusão que nós criamos é acreditar que alguém vai estar lá para nos julgar. Quem vai me julgar? A minha própria consciência. Ninguém vai me julgar. Eu vou me julgar. Eu fui lá para fazer isso, eu não fiz. Eu fui lá para fazer as pazes com aquele lá, eu fugi dele. Eu fui lá para isso, eu fui lá para aquilo. Então eu preciso começar a me aceitar mais. Essa frase aqui é uma pessoa que não é espírita. Vou explicar quem é. Diz assim: que eu faço o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive meu inimigo. Tudo isso não deixa de ser uma grande virtude. E aí todo mundo já conhece aí, né? Não deixa de ser uma grande virtude. Mas quem disse isso não foi uma pessoa espírita. Olha como ele complementa essa frase. Mas o que acontecerá? Se descubro que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Jung, precursor da psicanálise, né? Olha só. Vamos tentar encontrar Jesus aqui dentro? O meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo. Enquanto eu não me perdoar, eu não vou perdoar ninguém. Enquanto eu não me aceitar, eu não vou aceitar ninguém. Enquanto eu não admitir que eu erro, eu não vou aceitar o erro do outro. O que Jesus disse? Como eu disse no começo, nos chamou de hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. Então, quando eu aprender a me amar, eu vou amar todo mundo. Quando eu me perdoar, eu vou perdoar o outro. Quando eu admitir que eu erro, eu vou admitir o erro do outro. Vou falar, bom, isso aí eu não erro. Mas eu erro em outras coisas e talvez a outra pessoa não erra. Eu aprendi alguma lição, o outro aprendeu outras. Então, gente, é isso que a gente vai ter que aprender, a humildade. É admitir que nós erramos, aceitar. Eu preciso aprender a gostar de mim do jeito que eu sou. Eu preciso gostar do que eu tenho. E eu preciso aprender a gostar do que eu faço. E nós não gostamos. Eu costumo brincar que se chegar um cirurgião plástico de renome e falar assim, ó, cirurgia corretiva grátis, será que eu fico com meia dúzia aqui? Né? E outra, gostar do que temos também já não precisa nem discutir, né? É só ver as casas lotéricas abarrotadas quando acumula Mega Sena. As pessoas não gostam do que tem. E não gostam do que faz, porque eu estou cansado de ver no Facebook domingo à tarde aquela caretinha triste assim, falar, ah, e amanhã é segunda. Não é? Então é isso. Muita coisa vai ter que ser mudada. Então, como eu tenho me cobrado muito isso, né? Sem culpa, porque eu já alimentei muita culpa com relação a isso, mas hoje eu estou aprendendo a admitir que eu também erro, porque aí para poder aceitar um pouco o erro dos outros, senão nós viramos juízes implacáveis. E o Evangelho tem lá, se eu não me engano, capítulo 9, tem um pedacinho lá que fala assim, o pai de família diz, aqui eu mando e sou obedecido. Entre parênteses da frente, esquecendo de dizer, sou odiado. O que adianta eu ter autoridade? O que adianta eu ganhar todas as brigas dentro da minha casa, se eu estou sendo aquela pessoa que eu só estou sendo tolerado, mas não aceito e ninguém está gostando de mim? Por que eu tenho que ganhar todas as brigas? Porque só eu tenho que ser o dono da verdade? Por mais que eu tenha certeza absoluta do que eu estou falando, ainda assim o outro não está defendendo mentira, mas ele está defendendo a verdade dele, que não é a minha. E cabe a mim respeitar a verdade dele, mesmo que não seja minha. Olha, você pensa assim? Que bom, mas eu penso assim. Tem que brigar? Não. Quando você estiver diante daquele problema, resolva do seu jeito. Mas se eu estiver diante do mesmo problema, eu vou resolver do meu jeito. Não fica mais fácil conviver desse jeito? Mas é difícil.
É difícil porque na teoria que eu estou trazendo aqui é super gostoso de ouvir, mas na hora de colocar em prática, o homem velho fala mais alto e o dono da verdade vem à tona e quer ganhar as discussões. E Jesus falou: quer ser o primeiro, seja o último. E nós vamos perdendo grandes oportunidades de aprendizado. Às vezes eu ganhei muitas brigas, mas naquele momento eu fui odiado, pelo menos por alguns instantes. Por quê? Porque a pessoa ficou falando para o outro, essa pessoa não dá o braço a torcer. Não admite que está errado. Eu não sei quanto a vocês, mas essa imagem aí, eu me considero esse cara. Tá? Essa aí é a parábola do filho pródigo. Eu sou o cara. Não sei vocês. Vamos dar um exemplo aqui. Só para lembrar que filho pródigo não é filho prodígio. É filho problema. Eu me considero. Qual é a parábola de Jesus, resumindo rápido? O filho problema, o filho pródigo, chegou para o pai e falou assim: ó, eu quero minha parte da herança, que eu estou cansado de lidar com sítio aqui, com fazenda, eu vou cuidar da minha vida. O pai vende metade do que tem, pega a parte dele, dá para ele sai para a vida. Ele perde aqui, perde ali, é passado para trás lá, daqui a pouco ele se vê sem nada. Tá? Ele volta para casa? De jeito nenhum, e o orgulho. E aí, e o julgamento que vai ter lá? Ah, saiu, perdeu tudo, e agora? Né? O que ele faz? Arruma emprego numa fazenda, a única coisa que ele sabia fazer foi alimentar os porcos. Em pouco tempo ele se viu literalmente dormindo com os porcos. Aí chegou no fundo do poço, aí não dava mais. Aí teve que engolir o orgulho, né? E uma noite ele acorda e ele pensa assim: o mais humilde dos servos de meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Aí ele pensa: eu vou voltar, eu não mereço mais ser chamado de filho, mas eu vou voltar para ser um servo de meu pai, vive melhor que eu. Aí ele resolve voltar, o pai fica sabendo, mata melhor novilha, aquela coisa toda, contrariando outro filho. O outro filho disse assim: esse cara sai, gasta tudo, perde tudo, e o senhor recebe com a melhor novilha, sendo que eu sempre estive do teu lado, o senhor nunca me deu sequer um carneiro para comemorar com meus amigos. E o pai disse: você disse certo, você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio, e outra, tudo que eu tenho agora é seu. Está reclamando de quê? Então esse cansaço, esse fundo do poço, todos nós temos experimentado. Alguém tem dúvida que nosso Pai nos espera com uma festa de braços abertos? Acho que não, né? Mas por que a gente não volta? Será que a gente vai ter que estar dormindo com os porcos para poder admitir que erra? É isso que Jesus tem pedido para nós. Nosso irmão mais velho está lá. A gente está aqui: meu fardo está pesado, está difícil. Ele fala: vinde a mim, todos vós que se encontram sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele falou que vai carregar nosso fardo? Ele deixou claro que a semeadura livre é colheita obrigatória. Então ninguém vai colher para nós. Eu não colho nem pelos meus filhos, nem meus filhos colherão por mim. A cada um segundo suas obras. Isso está bem claro. Cada um segundo suas obras. Então, ficando sabendo disso, eu já não estou sendo castigado. Eu já cheguei à conclusão: não estou sendo castigado. Eu só estou colhendo o que eu plantei. Mas se eu não estiver contente com o que eu estou colhendo, é só a gente tomar cuidado com o que está plantando a partir de agora. Não é? É só tomar cuidado. Então, gente, vamos buscar tirar a do nosso olho. Vamos buscar sair da ilusão em que nos encontramos. Essa é a proposta. Chico Xavier disse: quer que aconteça algo diferente na sua vida? Faça algo diferente. Porque fazer sempre a mesma coisa, o resultado será sempre igual. E é isso que nós vamos ter que mudar na nossa vida. Então esse é o recado que eu trouxe para nós. Porque o ouvido mais perto da boca está falando aqui é o meu. Quem sabe eu aprendo com tudo isso que eu estou falando. Que Jesus nos abençoe. Abençoe. E quem quiser ser meu amigo, por favor, manda um convite lá no Facebook. Tá?